E aí pessoal, suave na nave Integral Senpai aqui. Bom, dando continuidade às aulas, a gente vai falar hoje sobre função exponencial provando o limite dela, tá? Não função exponencial, mas a continuidade, o limite, né, da função exponencial. Bom, a função exponencial, para quem não sabe, é uma função contínua no ponto, certo? Ou seja, significa dizer que para tomar o limite dessa minha função, basta eu tomar a minha função no ponto, o quanto ela vale, e esse será o limite dela, né? Bom, então o que eu estou querendo dizer é o quê? Que o limite de uma função na forma a elevado a x, quando x tende a p, é igual a elevado a p, certo? O que significa dizer, simbolicamente, que para todo epsilon que eu tomar maior que zero, tem que existir um tal delta maior que zero, em que esses dois números são números muitíssimo pequenos, certo? Representativos, simbólicos, quaisquer. Poderia ser beta, gama, alfa, teta, sei lá, qualquer coisa. Isso aqui eles só representam ideias, que são números muitíssimo pequenos e maiores que zeros. E por que eles têm que ser necessariamente maior que zero? Bom, você vai entender a partir da construção do que a gente quer falar, né? Tal que o que acontece? A construção do delta ser um número positivo parte daqui. Primeira coisa, transitividade e desigualdade. Observe a seguinte coisa. O que significa dizer que eu estou pegando o meu limite de uma função, o limite de uma função qualquer? Bom, uma função é uma construção gráfica de intersecções de duas retas numéricas. Ou seja, intersecções de duas retas numéricas, eu estou dizendo que o plano cartesiano, né, é essa interseção dessas duas retas numéricas. Bom, as retas numéricas, tanto faz, ela está nos reais ou não. Bom, a priori, a gente considera o conjunto mais expansível, que é os racionais, não, os inteiros não, os reais. Tem os complexos também, né? Dá para considerar para os complexos, porém, até então é para os reais, pelo menos até onde eu sei. Então, a gente está pegando, então, a domínio da função e o contradomínio definido nos reais. Bom, neste caso, que a gente está definindo para os reais, o que acontece? A gente sabe que as ordenadas, os pontos no gráfico, vai formar uma função, um gráfico. Bom, esse gráfico representativo, neste caso, no domínio da função, a gente vai ter um ponto x arbitrário qualquer. Bom, esse ponto x arbitrário ele só quer dizer que é o eixo das abscissas, é o próprio domínio da minha função aqui quando eu coloco esse x. Ou seja, esse x é qualquer x pertencente ao meu domínio, tá? E o meu ponto P é um ponto P pertencente ao domínio, certo? Ou seja, são dois pontos pertencentes ao domínio, porém o x é um ponto arbitrário qualquer. E o ponto P também. Vovó? Tá bem? Ah, ok. Bom, deixa eu fechar aqui, pessoal, rapidinho o quarto. Que eu pensava que minha avó tinha caído, velho. Enfim, dando continuidade. Bom, então, o que acontece? Quando eu pego x menos p, isso significa dizer que eu tô pegando o quê? Eu tô trabalhando com o domínio da minha função, né? Que é o meu eixo x ali, né? Beleza. Eu tenho um ponto P e o ponto X, é um ponto X arbitrário. O que acontece? Qual a ideia? A ideia do limite é exatamente eu fazer uma aproximação. Eu quero saber valores de X, o que ocorre com minha função para valores de X muito próximos do ponto P. Porém, X não pode ser igual a P. X não pode ser P. Ou seja, basta eu falar o quê? Que eu quero tornar a distância entre o meu ponto x e o meu p, porque imagina que aqui é a reta numérica, que é o zero. Isso significa dizer que todo esse tamanho equivale a x e todo esse tamanho equivale a p. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tornar x próximo de p o máximo possível. Então, x menos p é essa distância entre eles. Então, o que eu quero fazer é tornar esse segmento o menor possível. Então, basta eu tomar o segmento, x menos e retirar do segmento x, eu quero retirar p. Ou seja, sobra esse segmento em preto aqui no meio, que é exatamente a distância entre x e p, por isso x menos p, certo? Beleza.
Bom, e eu quero falar que essa distância tem que ser a menor possível para ter a melhor aproximação perto do ponto, né? Não no ponto, mas perto do ponto. Então, necessariamente, isso aí tem que ser menor que uma coisa muito pequena. A gente pega uma coisa muito pequena, fala que essa distância é menor que ela, então isso aqui é mais pequena ainda, a distância entre x e p. Então, delta é um número infinitamente pequeno, tá? 0,00000, vários 0 e 1 ali no final, tá? Porque não pode ser zero, né? Porque se for zero, possibilita a possibilidade de x ser igual a p. E tá em módulo por quê? Tá em módulo porque, basicamente, o que acontece? Eu quero trabalhar distância. E distância, gente, o que acontece? Distância é um conceito que é diferente de variação do espaço. Quando você estuda física, você observa isso. Distância é, na verdade, o módulo da variação do espaço. Por que o módulo da variação do espaço? O que significa dizer isso? Basicamente, imagina não, né? Não é, quando você fala no cotidiano, o carro correu 2 quilômetros. Observe que o número é positivo. Não existe no cotidiano você fala o carro percorreu menos de 2 quilômetros. Mas existe no cotidiano você fala o carro deu uma volta, ele percorreu 4 quilômetros, deu uma volta de 2 quilômetros. Ou seja, a variação do espaço dele vai ser negativa nesse caso. Porém, a distância que ele percorreu é 6 quilômetros. Então, observe que a gente pegou em módulo isso. A gente pegou o quanto ele andou para frente, 4, e o que ele voltou, que ele andou mais. O carro não andou? Andou para voltar. Então, mais 2, 6 quilômetros. E isso é um módulo da variação do espaço, que é igual ao módulo da variação do espaço de ida e de volta. Então, a mesma coisa, gente. Eu não me preocupo aqui... eu me preocupo, na verdade, com a distância. Se é distância, então é módulo. E também eu coloco módulo por quê? Porque, gente, para todo ponto, existem 2 pontos que têm a mesma distância desse ponto. Por quê? Na verdade, eu não sei, acabei de anunciar um teorema, não sei se existe esse teorema, eu só sei intuitivamente esse teorema, tá? Então, não sei se é um teorema e não sei se isso é verdade. Mas eu tenho quase certeza que é verdade. Por quê? Porque se tu pega, por exemplo, ponto 1, se tu considera um ΔX aqui, que é uma variação do espaço, ou seja, tu pega 1 mais ΔX, seria esse x aqui, tá? E aqui, 1 menos ΔX, seria exatamente esse cara. Ou seja, eles têm a mesma distância ΔX, eles têm a mesma variação um do outro. É a mesma coisa, ó. 1,1. Agora tu pega 1 e subtrai 0,1. É 0,9. Observe que tu subtrair P menos X, que seria a distância, é menos 0,1. E subtrair 1,1 de 1 é 0,1. Eles estão a mesma variação, estão a mesma distância dp. Porém, quando ele está negativo, ele está à esquerda, é menor que o ponto, e o outro maior que o ponto, por isso é positivo. Então, não me interessa isso, só me interessa a distância. Então, coloque módulo. É basicamente isso. Pronto, eu basicamente estou explicando o limite aqui para vocês, né? Mas é porque eu queria explicar aqui. E isso, a mesma coisa, ocorre de forma análoga, uma aproximação por consequência disso na minha função no eixo das ordenadas. Nesse caso, minha função a elevado a x menos a elevado a p. Bom, depois dessa breve revisão do que é limite, a gente vai demonstrar como você soubesse disso. Aliás, você não pode estar aqui sem saber o que é limite, né? Pelo amor de Deus. Então, bora lá, gente. Sendo curto e grosso agora. Ficou estranho. Mas não ficou estranho não. Eu que tô com a mente poluída. Perdoe, perdão Deus. Então, continuando. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, gente? Geralmente a gente prova a definição de limite, até por continuidade ou qualquer coisa assim, fazendo a volta, indo daqui pra cá, né? Pra provar que não existe caso em que aqui é verdadeiro e aqui é falso. No caso, provar o teorema se P, então Q, né? No caso, se P implica Q, né? Que é provar se P, então Q, não existe caso em que isso aqui é verdade e isso aqui é falso, né? Enfim. Então, o que acontece? A gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer essa ida. E, bom, a partir dessa ida a gente vai entender como fazer a volta. Porque a volta vai se provar a partir da ida. Bem estranho, né? Forçado? Com certeza. Mas, enfim. Bora lá. Como a gente vai fazer isso? Olha, saca só. Você concorda? A primeira sacada que você tem que ter. Você tá trabalhando com desigualdade, meu amigo. Trabalhando com desigualdade, meu filho, tem que pensar. Custa um cérebro, né? Custa uns neurônios. E, bom, como você vai trabalhar com isso? Saca só. Você concorda que se eu falar, por exemplo, 3 é menor que 4, que é menor que 5, certo? Isso aqui é verdade, claro. Claro, né? Bom,
Você sabe que se a gente trabalha com isso, tu concorda que se eu pego uma mesma base, eu taco isso aqui numa função exponencial, numa mesma base, isso aqui também é verdade, né? Basta tu pensar, ó, eu vou atribuir um valor para A como 2. Você sabe que 2 ao cubo, que é 8, é menor que 2 à quarta, que é 16, que é menor que 2 à quinta, que é 32. Claro, né? Beleza. E os números, e por que isso aqui é verdade? Porque por ele estar na mesma base, observe que aqui eu estou pegando o 2 e multiplicando ele um total de 3 vezes. E isso daqui, o 4, 2 elevado a 4, eu estou multiplicando ali o cara um total de 4 vezes. Mesma coisa pro 2 à quinta. Eu estou multiplicando um total de 5 vezes. Então, obviamente, aqui tem mais fatores. Então, obviamente, vai ser maior. Então, a mesma coisa a gente pode fazer com essas desigualdades que está escrita aqui, ó. Coloca na mesma base. A base, intuitivamente, vai ser A, porque eu quero tornar isso igual a isso. Então, a gente vai tornar a base igual. Então, como ele vai fazer? A elevado a zero é menor que A elevado a módulo de x menos P, menor que A elevado a delta. A elevado a zero é 1. Isso aqui vai ficar 1. A elevado a módulo de x menos P, menor que A elevado a delta. Gente, A elevado a x menos P, agora vem a sacada. A elevado a x menos P, saca só, ó. Colocar aqui em azul. A sacada. Sacada misteriosa. O que acontece? A elevado a módulo de x menos P, a gente pode escrever como A elevado a x menos P, né? Perfeito. Então, a gente vai manter isso daí. A elevado a x menos P. A elevado a x menos P, você sabe que é A elevado a x sobre A elevado a P, já que A elevado a x menos P é a mesma coisa que tu pegar A elevado a x e multiplicar por A elevado a menos P, que aqui é elevar A elevado a x multiplicar por A elevado a P, né? Bom, nesse caso, você vai ter o quê? Se tu aplica o log na base A dessas coisas, log na base A de A elevado a x menos P, isso é a mesma coisa que tu aplicar log a isso daqui, certo? Observe que isso aqui é x menos P. E observe que aplicar o log dessas coisas aqui é a mesma coisa de tu aplicar o log nesse camarada. Por quê? Porque é propriedade do logaritmo, né? Esse log está subtraindo e vai virar uma divisão, né? Então tá aqui, uma propriedade do log. Bom, perfeito, né? Porque a gente prova que x menos P, na verdade, é igual ao log dessa coisa. E, na verdade, a gente prova que isso daqui é igual a isso, que é igual a isso. E que é igual também a isso. E a gente vai provando um bocado de coisa. Por quê? Porque isso aqui vai ser usado. Olha só, a elevado a x menos a elevado a P tá aqui, ó. Olha só que coisa linda. Então, agora é que vem a sacada da coisa, né? Tu vai provar. Ó, tendo isso em mãos agora, tendo em vista essas coisas, o que a gente vai fazer? Pô, eu entendi, então, que a elevado a x menos P... A elevado a x menos P, né, é igual a elevado a x sobre a elevado a P, que por sua vez, isso, ao aplicar o log nisso e nisso, que é a mesma coisa, ou seja, nisso daqui, na base A, tá? A base A é para dizer que vale com qualquer base, pode ser 10 também, se eu usar na demonstração, tanto faz. Então, isso aqui é a mesma coisa aplicar o log disso, certo? Então, por que eu aplicaria log nisso, né? A primeira coisa que aparece na sua cabeça é essa ideia. Por que eu aplicaria log nessa coisa, Matheus? Bom, o que acontece aqui, ó. Você concorda? Ó, vamos lá. O que você vai fazer? Na verdade, da verdade, você concorda com o quê? Calma aí, gente. Muita calma nessa hora. Você concorda que, trabalhando com essa expressão daqui, ó. Trabalhando com essa expressão, você concorda o quê? Que se eu aplicar log na base A delas, retirando do módulo essa expressão... Nossa, moto passou aqui do lado. Retirando do módulo essa expressão, eu vou ter A elevado a x menos A elevado a P, certo? Menor que o log de A na base A, epsilon, tá? Log de epsilon na base A. Concorda comigo? Porém, olha só, isso aqui é igual
isso aqui é igual a x menos p. Ou seja, x menos p tá aqui. Beleza. X menos p tá aqui. E x menos p em módulo é maior que zero. Porém, olha meu delta. Então, o que tu vai fazer? Tu vai tomar esse cara como delta. O delta não pode ser qualquer coisa, então a gente pode considerar delta. Considere. Opa, coloquei o inverso aqui. Considere delta como log epsilon na base A. Então, o que acontece? Você vai ter que x menos p, então, é isso daqui. E ao aplicar em módulo, você vai ter a expressão originária que você queria provar. Então, você conseguiu sair daqui para cá, entendeu? Aí a ideia que o pessoal usa, essa aqui é a ideia que eu tive para demonstrar de forma mais rápida, de forma mais breve. O problema eu acho que tem problema na minha demonstração porque o A aqui, apesar de eu ser uma base qualquer, né? O A tem certas limitações pela definição da minha função exponencial. Então termina que o A não vai valer para todo caso, entendeu? Eu quero que não dependa, eu quero que valha para todo caso minha demonstração. Então, tipo, eu acho que minha demonstração vai ficar limitada por causa disso. Essa aqui é a demonstração que eu pensei na hora de fazer aqui com vocês. Bom, ela é válida, acho eu que ela é válida, mas tem certas limitações nela, né? Então, qual é a ideia? Agora, como o pessoal mostra geralmente essa ideia daqui? O que ocorre, a ideia de demonstrar isso aqui, é a partir daqui que o pessoal faz o quê? Chegando nessa parte daqui, ele vai, tira do modo x menos p, chama x menos p de uma dh, essa diferença, dá um valor h. Então, o que acontece? Consequentemente, a gente vai ter que 1 é menor que a elevado a h, que é menor que a elevado a delta. Então, o que acontece aqui é que subtraindo uma unidade, a elevado a h menos 1, né, em módulo, é menor que a elevado a delta. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que eu tenho um outro limite aqui, que é o limite dessa função, o limite da função a elevado a h, né? Quando h tende a zero, isso aqui vai dar 1. O que realmente dá, né? Por definição. Então, você provar o limite da função exponencial, a continuidade dela, aliás, é você provar o quê? É você provar que isso aqui é válido. E é válido, a gente sabe disso, né? Aí, basicamente, fica por isso. E provar que isso aqui é válido, gente, olha o que você está escrevendo. Para tudo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero. Tá o quê? Zero é menor que h menos zero, que vai dar o próprio h, menor que delta. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que essa função a elevado a h menos 1 é menor que epsilon. E aqui fica simples de provar. Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, cara, se tu faz h tender a zero, na verdade, isso aqui fica simples de provar, fica mais simples, né? Fica mais simples de provar. Por que acontece? A elevado a h, você retira do módulo essas coisas aí, e o que vai acontecer, ó? Vai ficar 1 mais epsilon, e retirando do módulo e somando uma unidade, que isso aqui seria maior que menos epsilon, aí eu somei uma unidade, vai ficar 1 menos epsilon. E olha só que coisa, aplicando log na base A dessas coisas, aqui você vai cair em h, né? Porque log na base A disso aqui, a elevado a h é o próprio h. Log de 1 mais epsilon, entendeu? Então, o que acontece? Você pode tomar, então, observe que isso daqui é igual log de 1 sobre epsilon, certo? Na base A, que isso é igual a log de 1 na base A, que é 0, menos log de epsilon na base A. Aí, o que vai acontecer? Isso aqui, então, h maior que menos log de epsilon na base A e menor que isso aqui vai dar log de epsilon na base A. E observe que recaiu na mesma situação em tese, né? Que é o meu log de epsilon na base A.
e a gente tomar isso aqui como delta, sendo que a gente pode considerar, porque delta é um número qualquer. Aí a gente pode fazer então, considere delta como epsilon sobre A, como eu fiz da última, como log de epsilon na base A. Então termina que vira a mesma coisa, né? E eu coloco módulo, então módulo de H é menor que essa coisa, que esse meu delta qualquer. Então termina que a minha demonstração ela recai na mesma coisa que eu fiz aqui, né? De considerar delta como esse valor. Então, na minha cabeça, eu tô certo. Na minha cabeça, essa demonstração ela é coerente, ela faz sentido, né? Então, fiquem com Deus e os próximos vídeos a gente vai... eu vou estar mostrando para vocês, nesse caso, limites fundamentais, certo? Basicamente, isso aqui valeu para função exponencial. Aí você estaria falando, e o limite do logaritmo, Matheus, como a gente vai fazer? A gente vai fazer já no próximo vídeo, na verdade. Aí o próximo vídeo é sobre limites logaritmos, o próximo limites fundamentais, e a gente vai chegar em derivadas.